Ele é engenheiro elétrico, fundador e CEO de uma agência com 4 leões em Cannes, é cofundador de uma rede de estúdios para produção de podcasts, é host, coautor de livro e palestrante. Léo Cuba é um verdadeiro canivete suíço. O episódio da semana tá no mínimo tendencioso. Nele conversamos sobre as novas tendências de comunicação, tendências de conteúdo e aquele papo cabeça sobre empreendedorismo. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, podcast que sempre traz aquele insight fora da caixinha para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio. Você também pode conferir os conteúdos no @PodeSonharPDC em todas as redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. E eu sou Briela Azevedo, estrategista digital e sua co-hosting. Boa. E hoje estamos aqui, turma, com um convidado mais que especial, o Léo Cuba. A gente trouxe aqui um pouco do currículo dele, que não é curto, tá? Léo Cuba, que é multiempreendedor com frentes nas áreas de tecnologia, internet e marketing, tem agência de consultoria digital, tem estúdio de podcast, é também host do Talks by Léo, palestrante, tem leão em Cannes, é coautor de livro, já foi colunista de rádio, é advisor, enfim. O cara é muita coisa. Já acabou o tempo do podcast, né? E a gente pergunta aqui até, Léo, cara, que hora você acorda? Cara? Como é que é conciliar tanta coisa? É uma boa pergunta para começar e obrigado, Miguel, obrigado, Gabriel, pelo convite. Eu acho que um desafio dos empreendedores é estabelecimento de rotina, né? Porque você deve ver que o lugar comum das pessoas que você entrevista e que tem algum sucesso é disciplina, né? Sim, e tá muito ligado. Quanto mais disciplinado você é, mais liberdade você tem, né? Então isso é uma coisa meio curiosa que você vai aprendendo, Exato. né? Mas eu acordo às 6h30, começo meu expediente de trabalho às 8h. E vou até tarde, faço uns 3 turnos, assim. Não recomendo, não me orgulho, né? Porque tem gente que me acha workaholic, mas para conseguir equilibrar essa vida de tocar negócio e produzir conteúdo, que é muito importante para mim, a parte do podcast e tudo mais, à noite estou produzindo também. Entendo. Pô, é uma correria mesmo, né, Léo? Cara, a gente aqui no podcast às vezes fala que conteúdo está se tornando cada vez mais profissional e exige mais coisas, né? A qualidade, a barra está cada vez aumentando para quem quer se diferenciar. Acho que nosso papo aqui vai muito também nessa área de comunicação, como que a gente pode se diferenciar nesse meio, ainda mais você que está nessa área há tanto tempo, né? Sim, Legal. sem dúvida. E falando sobre isso, produção de conteúdo, a gente fala de marketing de conteúdo, marketing de influência, tudo tá ligado a conteúdo, reputação e autoridade, né? E a gente tá num nicho, né? E a gente tá num nicho de negócios, empreendedorismo, e o formato podcast, ele se tornou mainstream, principalmente a partir da pandemia, o podcast em vídeo, no YouTube, né? Não só de áudio, mas eu não vou falar a palavra saturou, mas tem muita gente fazendo. Exato. Né? Então, como que diferencia e como que você cria audiência agora? Esse, para mim, são os testes que eu tenho feito ultimamente, assim, sabe? Oh, que legal, né? Legal, o que seus testes têm te ensinado? Boa. Já conta o segredo. Essa pergunta era a pergunta de antes de abrir a câmera, já para não perder o timing, né? E a gente não corre o risco de acabar o episódio sem isso, né? Exato, muito então, bom. produzir conteúdo sempre fez parte do meu DNA da última década e meia, né? Eu fui um dos pioneiros em podcasts no YouTube em 2010, com o Man in the Arena, o Homem na Arena. A gente já gravava com 5 câmeras, grua, dentro da Livraria Cultura do Shopping Guatemi, com audiência, mais de 100 episódios, um dos primeiros podcasts, acho que o primeiro podcast de empreendedorismo no YouTube, o canal tá lá ainda no YouTube, né? Então eu peguei toda aquela onda dos empreendedores a partir de 2010 no crescimento do ecossistema de startups. Então o fundador de 99 Táxis, né? O Rony da Reserva, quando a Reserva estava começando, e por aí vai, né? E aí a gente foi reconhecido pela Endeavor, pela The Next Web nos Estados Unidos e tal. Daí eu tive um hiato de produção de conteúdo e voltei com o meu podcast atual na pandemia. Eu comecei com live, remoto, 2020, eu comecei o podcast. Estou no episódio 126, aproximadamente. E a partir de 2022 eu inaugurei um estúdio e estou produzindo de lá. Beleza. Qual o ponto que vocês devem perceber aqui, né? A atração de uma nova audiência está muito ligada em cortes, em collabs, né? É onde gera descoberta, né? Mas o que eu tenho visto, principalmente lá fora,
para mim, a grande referência do podcast que mais cresce rapidamente no mundo é o The Diary of a CEO do Steven Bartlett, do Shark Tank UK, né? E o Steven Bartlett, ele tem uma estrutura que ele tem um head de viral, um head de trailer, um head de experimentação só para o podcast, tá? O que eu fiz modelando o The Diary of a CEO, que eu acho que ninguém está fazendo igual no Brasil? Todos os meus episódios, a partir do 110 ou 108, tem que ver exatamente, que é o episódio com a Carol e com o Yuri, fundadores da Insider. Tá? Legal. Eu comecei a fazer o trailer na abertura, padrão The Diary of a CEO, que é um mini doc, né, com muito B-roll, né? Ele é um clipe. Minha retenção triplicou. Por quê? Porque, pensa assim, qual é o ponto do vídeo curto, do TikTok, quando você coloca um corte do TikTok e tudo mais, o algoritmo ele abre, ele entrega, às vezes ele dá um viral, às vezes não, muitas vezes não, né? Beleza, mas quando alguém chega no vídeo longo, que é o nosso conteúdo maior, se ele entra, né, com uma vinhetinha, a gente, olá, esse é o podcast e tal, que era como fazia, né? Se o cara não te conhece, não conhece o entrevistado, ele já sai do vídeo, você já deu perda, você não retém. O trailer, você retém. Porque gera uma curiosidade, porque você pensa na estratégia MrBeast. Os primeiros 3 segundos, os primeiros 10 segundos, promessa, os primeiros 30. Né? Então você faz os gatilhos nos lugares certos para reter. Sensacional. E aí você monta o trailer. E aí você retém, e aí o cara fica curioso para assistir o episódio. E se você coloca um componente de ads para você aumentar a distribuição de forma paga, ok? Quem vai ver o ad, ele já vai ver o trailer na abertura, e não qualquer coisa. E aí ele retém também e gera inscritos. Tá? Então, esse é o grande aprendizado dos últimos 4 meses para mim, que ninguém tá fazendo. Que interessante. Isso é muito legal. Isso me lembrou a época de vlogs do YouTube, que o pessoal fazia esses takezinhos pequenos para o pessoal realmente assistir até o final. Exato, é a mesma lógica aplicada para o conteúdo longo. Porque o difícil não é o corte. O corte a gente consegue dar view, consegue alguns viralizar. O difícil é você aumentar inscritos no vídeo longo. Inscrito e view e watch time. Denso, né? Exato. View, inscrito e watch time. Legal demais. E, pô, é perceptível também. A gente sempre fala aqui no Pode Sonhar, pô, tem muito trabalho por trás, né? Às vezes a galera vê aqui em frente das câmeras e a gente sempre reflete. Pô, o que a gente chama de escalada, né? Que é o trailer que você fala, isso. Léo. Pô, isso o Talks by Léo faz fenomenal. É um baita benchmark, assim, pra gente, inspiração. É muito bem produzido e é um motivo pra pessoa continuar assistindo, né, Léo? Eu já percebi de gente se convidando para ir no meu podcast porque quer o trailer. Sério? Porque o trailer, ele é a abertura do meu episódio longo, em horizontal, né? Mas também ele é reformatado para Reels. E ele vira o teaser do episódio em collab, né? E tem gente que quer o trailer que a gente faz, entendeu? Mas é uma semana de pesquisa e produção só pro trailer. Olha só. Sensacional. Legal, é muito legal como cada conteúdo é pensado estrategicamente, né? Porque isso é uma diferença. Às vezes, pô, estamos aqui no podcast gravando, que parece muito um papo, mas tem um monte de trabalho para pesquisar e fazer com que esse alcance seja feito. E até você que está nesse meio já, pô, só esse aprendizado aqui tá super valioso, tá no meio de comunicação há muito tempo, Léo, é um mega comunicador, cara. Mas a gente pesquisou também que você não veio da comunicação, sua formação em engenharia elétrica, né? Com foco... Eu fiz Poli, USP. Legal. Minha origem é em exatas, eu com 12, 13 anos de idade já programava computador. Caramba, então eu era bem nerd desde criança, meu pai me deu um Apple II quando eu tinha 13 anos e tal. Mas antes disso, eu era muito... A primeira vez que eu vi um computador na casa de um amigo do meu pai, eu gostei muito. E aí eu comprava revista de programação e ficava fazendo, escrevendo código no caderno, para depois ir na casa do amigo do meu pai para testar se o código que eu escrevia funcionava. Esse era meu hobby. Raiz. E aí eu fui para engenharia, isso um pouco antes do início da internet comercial. Eu fui calouro do Paulo Veras, que foi fundador da 99. Eu fui o Romero, que fundou o Buscapé, foi meu calouro. Então era o pessoal que fizeram as primeiras empresas de tecnologia, estavam lá no laboratório de informática da USP. Né, mexendo nos computadores, né? Então eu estava nesse ambiente, né? Então fui muito
muito bom para mim. E aí, na faculdade, eu quis criar meu primeiro negócio, e eu criei 4 empresas de tecnologia ao longo de 10, 15 anos, mas eu fui sempre indo para a convergência da tecnologia com comunicação. Apesar de ter um background técnico, eu sempre fui o cara de negócios e de marketing. Eu descobri que era bom nisso quando eu comecei a empreender. Eu nem era um cara muito articulado para falar, era muito tímido e tal. Era o típico oriental que ficava quieto, estudava muito e era meio socialmente meio estranho, assim, sabe? E aí eu comecei a desenvolver os meus negócios. Um deles eu vendi para uma multinacional, criei uma tecnologia inovadora de voz sobre IP no começo dos anos 2000. E tive um mini sabático e criei a Incuba, que é uma agência / consultoria digital, que já ganhou mais de 15 prêmios internacionais. Fundei em 2009 e sou CEO dela até hoje, como negócio principal, né? 100%. E, cara, legal como que você percebeu isso na prática, né? Que, pô, seu maior talento ali, seu maior dom, sua maior capacidade era em comunicação, em negócios. E, cara, que dica que você daria para alguém que tá ali até num contexto um pouco diferente do seu, mas que também quer fazer uma migração de carreira? Às vezes não tá se enxergando no que faz. Porque, Léo, até para te contextualizar, a gente conversa aqui no Podstart muito com jovens empreendedores que querem, sonham em viver daquilo que eles amam, sabe? Que querem, pô, dar vazão a uma empresa que é a paixão deles e tal. Cara, que dica você daria para você lá de trás ou para um jovem que está passando por um momento parecido? Eu acho que primeiro você tem que ter confiança nos seus talentos e naquilo que você gosta, né? Por que eu falo isso? Muitas vezes as pessoas que estão em volta desencorajam, pode ser família, pode ser seu círculo social, amigos e tudo mais, né? Eu vim de uma geração que foi educada para fazer faculdade, pós-graduação, MBA e seguir carreira em multinacional. Então, eu já fui desencorajado a empreender. Meu pai, formação oriental e tudo mais, me criou para ser executivo de empresa. Então, a hora que eu empreendi já na faculdade, ele já quase me deserda, de verdade, não é piada. Né? Então, já muito diferente, então, né? Eu acho que você tem que ter convicção naquilo que você acredita. Né? Só que eu acho assim, não se esquecer de que qualquer coisa que você vá querer fazer na sua vida, e não tem certo ou errado, né? Se esforce. Porque eu acho que tem mercado para quem é bom naquilo que faz. Os melhores sempre vão ter emprego, sempre vão ter oportunidade, né? Sempre vão ter resiliência para transpor os obstáculos, né? Então acredita e segue, né? Legal isso. Muito bom ponto, até porque a gente está falando de se diferenciar, né, Léo? Pô, tá falando dos podcasts que mais crescem, The Diary of a CEO, e você pesquisando, querendo se diferenciar. E uma das grandes questões, assim, a gente se preocupa muito aqui no Podstart de sanar as dores da nossa audiência. E uma das coisas que a gente sempre é abordado para falar são jovens que falam assim, pô, tô com esse sonho, mas essa ideia já existe, já tem gente fazendo isso, fazendo tal coisa, empreendendo com isso, acho que eu vou largar a mão. Na sua visão, cara, isso é uma verdade? Tem que empreender só com coisa inovadora ou dá para diferenciar? Como é que você enxerga isso? Tem muita gente, muito empreendedor que fala, cara, inovação não está em você fazer algo que nunca ninguém fez. Às vezes a inovação é fazer diferente algo que já existe, que já existe mercado. Né? Você criar mercado novo, você tem que educar, você tem que formar mercado, e é muito caro e é muito arriscado, né? Então, às vezes é fazer algo melhor. Eu dou um exemplo, e eu estou vivendo isso nesse momento com a Pod Factory, que é meu estúdio, que é assim, estúdio tem um monte, beleza, há décadas, né? O que a Smart Fit, por exemplo, fez no mundo das academias? A academia sempre teve de musculação e tudo mais, né? De fitness. Smart Fit inovou no modelo de negócio. Ela criou um negócio que eu acho que é tech-enabled. Muita tecnologia, estudo dos dados, automação e tudo mais, né? E ela escalou o modelo. O meu estúdio, ele é todo automatizado. Tem um aplicativo, você compra crédito pré-pago, reserva online, é tudo automatizado, né? Então, eu estou querendo criar a Smart Fit dos estúdios, para criar escalabilidade de unidades, com tecnologia embarcada, estudo de dados, funil de vendas, né? Como se fosse uma startup, né? Então, mas num negócio que já existe, audiovisual, né? Então a sacada às vezes é você fazer diferente ou melhor alguma coisa e ser obcecado, né? Bacana, eu acho que um ponto legal que você falou é justamente fazer essa diferença. Mas quando você olha para um negócio especificamente, você vai começar a empreender, você olha e fala assim, poxa, alguma coisa ali é legal. Como é que faz para realmente entender qual que é essa diferenciação? Olha, eu acho que assim, acho que
em cada segmento tem alguma coisa. Por exemplo, você pega segmentos tradicionais, agronegócio, né? Então a gente vê que tem muita gente empreendendo no agronegócio, né? Criando a primeira camada de tecnologia. O que é a primeira camada de tecnologia? Automação. Né? O Eric Santos, da RD Station, né? Ele é muito amigo meu, eu entrevistei ele desde o meu primeiro podcast, já entrevistei ele umas 5 vezes. Eles venderam para TOTS por 1,8 bi. Ele foi entrevistado no meu podcast bem recentemente até. E ele fala assim, a primeira onda da inovação em tecnologia foi muito ligada à automação e workflow. Agora a gente está indo para uma segunda camada, que é uma camada de inteligência artificial, né, de coisas em cima de uma base de dados formada. Por que eu estou falando isso? Eu acho que dependendo do mercado que você vai empreender, você tem onde que é o lugar certo para você inovar, né? O negócio muito analógico, beleza, então você pode colocar uma camada digital, como eu estou fazendo com o estúdio. Né? Estúdio é um negócio muito, apesar de tem tecnologia, tem equipamentos e tudo mais, mas os modelos de negócios dos estúdios são muito analógicos. É muito a venda individual, atendimento 1 a 1 e tudo mais, né? Então a gente está criando uma camada de playbook e automação em cima do modelo de estúdio. E aí para cada negócio tem uma fruta baixa que você pode atacar, eu acho, sabe? Muito legal isso. Pô, identificar as oportunidades inerentes de cada modelo de negócio, entender quais são as particularidades do setor. Essa é uma baita dica, né, Léo? Pensar que, cara, existem... Pô, no agronegócio, talvez a oportunidade seja a primeira camada. Para outros negócios... Já estão mais maduros, aí AI, por exemplo. AI. Entendeu? Exato. Pô, isso é muito bacana mesmo. E que, Léo, até tendências, a gente falou de podcast especificamente aqui, de coisas que você está olhando, mas cara, sua empresa já foi mega premiada, Léo. Pô, várias conquistas incríveis no ramo de comunicação. Que tendências que você vê nesse setor como um todo de comunicação? Até pensando nesse diagnóstico. A gente está em qual contexto dessas camadas assim de tecnologia? Olha, quando a gente fala em comunicação, a primeira coisa que as pessoas pensam são em canais de distribuição de seus conteúdos, da sua comunicação. Então, por exemplo, redes sociais, né, mecanismos de busca. Exato, né? Então você pensa em mídia e tudo mais. Mas, por exemplo, um case recente que a gente fez, o que fez a gente ganhar prêmio ao longo do tempo foi sempre pensar de forma inovadora, um clichê, né? Mas eu tenho um case dos últimos meses, né? A gente atende a BIC, que essa caneta é BIC. Sensacional. A BIC, o digital dela é a gente que cuida. E a área de canetas, ela tem um desafio que é o seguinte: todo mundo conhece a BIC, beleza? Todo mundo tem em casa. Você pode ter uma Montblanc, mas você vai ter uma BIC também. Com certeza. Né? Então, beleza. Mas o desafio da BIC é de consideração dos jovens com a marca. Né? Então, a geração Z se conectar com a marca. E como que funciona a comunicação hoje de qualquer marca moderna, tá? Você pode pegar desde Red Bull ou até qualquer marca nativa digital, né? É você se conectar com a tua audiência através de um conteúdo legítimo e genuíno e não através de propaganda, certo? Então, conteúdo nativo, no formato certo, no canal certo para sua audiência. Por isso que marketing de influência funciona muito. O influenciador que tem sua audiência no canal específico, no formato específico. E você não pauta o influenciador. Ele cria o conteúdo da forma dele. Sim. Beleza. O que a gente fez? Conectar com a geração Z. Desafio. A gente criou um universo chamado BICverse, né? Que é o metaverso da BIC, para falar que a BIC está presente em todos os mundos. Né? Criou um jogo no Fortnite, que tem caneta no jogo, é um mapa, né? que simula etapa de escola, vestibular e tudo mais. Geração Z. E a gente aterrissou e lançou uma fase nova desse jogo dentro da CCXP, num stand todo gamer que a gente criou para a BIC. Né, e colocou vários creators, streamers e tudo mais. Muito então, qual o ponto? Você criar o conteúdo no formato certo para aquela audiência específica. Né? Então, se você cria de uma forma... A inovação às vezes está aí. Como você se conecta com conteúdo nativo e não com propaganda. Isso é muito legal, porque eu trabalhei justamente com a BIC também, com planejamento de marketing de influência. Que legal. E era justamente esse desafio, né? Se conectar com uma audiência, um consumidor que não necessariamente usa todo dia ou não vê tanto valor. Exato. E aí ele começou a perceber realmente, né? Trazendo para esse universo a importância do papel, da caneta, de escrever, Só para você ter uma ideia, o mapa no Fortnite é uma cidade e tudo mais, né? E tem lá o out of home, a mídia exterior dentro do mapa. Então os prédios têm as empenas, tem
os outdoors, tem o mobiliário urbano. O que a gente fez antes de estrear o mapa? A gente fez um concurso nas redes sociais, falou, você que é fã da BIC, faça um desenho com caneta BIC, marca hashtag tal e publique tal, se você for selecionado, beleza. A gente não revelou para que era. Esses desenhos estão nos outdoors dentro do mapa. Nossa, então a gente, legal. UGC, User Generated Content, a gente levou o usuário. Então, o usuário do analógico está dentro do mapa do Fortnite, que é o jogo mais usado, mais engajado da geração Z. E aí aterrissou na CCXP, que é a maior feira de cultura pop do mundo, na frente do palco Gamer Arena do Gaules, entendeu? Então a gente conectou tudo seamless, assim, né? E aí agora a gente está criando todo o videocase para escrever em Cannes e nos outros prêmios de um case de uma marca analógica se conectando com o target para rejuvenescimento. Sensacional. Que massa isso. Adorei. Muito bacana. Muito legal. Né, essas estratégias. É muito também bastante valioso isso que você traz, né, porque no final do dia se resume muito a mentalidade startup de falar, pô, quem que é meu cliente, né? Que eles, onde ele tá, o que ele consome. Quem que é esse cara, assim, na origem, o que ele gosta de assistir, o que ele faz, quem que é ele, entender tão profundamente que você consegue encantar ele, né? Exato. Então, eu acho que essa é uma baita dica para os empreendedores que estão começando até, talvez, como um ponto de partida. Antes de pensar até na solução, perguntar, quem que você quer atender? Você tem que entender muito bem esse cara, né? Eu entrevistei o Rafael Kiso, né, recentemente, da InLabs, né? E ele falou muito isso do empreendedor como criador de conteúdo. Então, se você cria conteúdo de forma autêntica, né, você cria autoridade e transfere para o seu negócio. Total. Né? Então, acho que essas coisas também... E hoje é muito mais sobre verdade, né? Não é sobre propaganda. Né? Então, eu acho que quando eu uso o meu podcast, as minhas redes sociais, o meu conteúdo como empreendedor, ele vira uma flywheel com o meu negócio. Porque ele, né, eu consigo atrair mais clientes e por aí vai. Né? Tem uma pesquisa que fala que aumenta quase 30% na questão de com branding. certeza. Até para mais, pelo menos, né? Exato, eu também vi esses dias também o Alfredo Soares falando sobre o Instagram como essa ferramenta de produzir conteúdo, né? Ele não está falando especificamente no Instagram, ele está falando de conteúdo, né? Sim. Que ele fala o quanto isso gera valor para líderes, além do óbvio, assim, do alcance, você inspira, né? Seus colaboradores, todos os stakeholders, olha, eu trabalho para esse cara, então inspira, conquista a confiança. Atrai talento, retém, cria inspiração e orgulho, né? Exato. Então eu acho que o resumo de tudo isso que a gente fala é humanização das marcas. É humanização. Né? Pensar que a gente está falando com pessoas e a marca tem que se comportar com a sua personalidade, através dos seus porta-vozes, através dos seus embaixadores e tudo mais, né? Tem que estar tudo muito bem conectado e tem que ser legítimo. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Que as pessoas, tá todo mundo muito igual e os poucos se diferenciam, realmente eles criam muito impacto. E você que trabalha com comunicação, você deve ver que assim, quando você tem um gestor de marketing num cliente, né, que pensa similar, a coisa anda. Se a pessoa não pensa dessa forma, vai ficar fazendo post com falta de produto, entendeu? E é engraçado que hoje o que eu mais faço é justamente isso, gestão de executivos na rede social. De traduzir o formato, trazer o off pro on, pro LinkedIn, para outros canais e tudo mais. Exato. Que é uma dor de mercado clara, assim, né? Tá latente isso. E, Léo, agora, cara, a gente tá caminhando para um quadro, um momento icônico, assim, do nosso programa, que a gente sempre desafia nossos convidados a venderem um objeto inusitado. Vamos lá. Bastante inspirado até, Léo, naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta, exato. E aí, aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. E a gente falou assim, o que a gente pode entregar para o Léo? Um cara, comunicação, super digital, coisas high-tech, o cara tem background, de certa forma, em tecnologia, super engajado. Vamos buscar algo analógico. Então, o que a gente trouxe, foi, cara, apagador com giz, cara. Um negócio pra gente escrever aqui em quadro negro, que é um negócio mega analógico, mas que tem seu valor, né, Léo? Legal. Como que você venderia isso, cara? O giz e o apagador ou só o apagador ou tudo? O que você quiser. Tá, então vamos lá. Vamos lá. A gente vive um mundo digital, a gente está conectado, a gente está no celular, tudo. Tem gente que até esquece como escreve, né? A caligrafia de muita gente piorou, porque eu não trabalho com a BIC, eu sei disso.
Só que tem uma coisa legal do analógico, né? É que o analógico, quando você está escrevendo ou desenhando, ele estimula o cérebro, né, de uma forma muito diferente, né? E tem uma coisa legal aqui, né? E tem muito a ver com o que a gente falou dos desafios dos jovens empreendedores de construírem, de mudarem seus caminhos e tal. 100%. Com essa ferramenta, você pode escrever, estimular o seu cérebro, mas também você pode apagar e criar uma nova história. 100%. Então, com essa ferramenta analógica, você faz o que o digital muitas vezes não pode fazer e não substitui. Então, eu compraria esse kit de apagador com giz de cera, né? E que vale muito porque é uma edição limitada do Pode Sonhar. Mandou muito. Mandou muito, até vendeu aqui o sonho, cara. Storytelling, mandou muito bem. Branded, né? Exato, cara. Mandou bem demais. Vou levar, vou tentar. E, Léo, cara, eu acho que, cara, também tem muita coisa pra gente conversar aqui, muito conteúdo bacana. Eu não sei se você, no Talks by Léo, a gente falou sobre isso também. Eu sempre recebo muito essa pergunta como host de podcast. Vocês me contam, vocês recebem também. Cara, o que foi o maior aprendizado que você teve? O que você está aprendendo? Tá conversando com uma galera muito foda, uma galera muito da hora, que tem muita experiência. Léo, cara, vou te passar essa pergunta. O que foi o maior aprendizado que você teve na sua empreitada como host de podcast, não só do Talks by Léo, Man in the Arena, todas as iniciativas que você participou, e não necessariamente com um convidado especificamente. Pode ter sido algo individual, um insight que você trabalhou, ou até na construção também do podcast, cara. Olha, e isso vai ser o tema que eu vou palestrar semana que vem num evento que chama Influence Brasil, sobre marketing de influência lá no SP Expo, né, dia 18 e 19, quinta e sexta semana que vem. Que são os 10 superpoderes dos empreendedores que eu aprendi sendo host de podcast, né? Eu tô montando ainda a roteira. Que legal! Que legal, então não tem spoiler. Mas assim, acho que a coisa mais legal é que assim, quando a gente vê uma pessoa de sucesso, seja pelo sucesso nos negócios, seja por ser uma autoridade, uma celebridade e tudo mais, a gente tem uma ideia de que a pessoa tem algum superpoder, a pessoa é uma pessoa especial e tudo mais. E ninguém é de perto. De perto, todo mundo é muito similar, porque tem uma fortaleza, uma característica, mas tem um monte de defeito que conseguiu mitigar, seja com autoconhecimento, seja se complementando com pessoas no time, com cofundador, se for empreendedor e tudo mais, né? Mas qual é o segredo do sucesso? Não é a genialidade, é a constância e a disciplina. Então, todo mundo de sucesso que eu entrevistei, todos, não teve um que foi diferente. Ninguém teve um sucesso porque teve uma ideia genial e caiu lá o raio da Mega Sena, né? Foi a ideia, o timing, o time, o dinheiro, uma série de condições, mas a disciplina junto. Que legal. Então, para mim, é a constância. Por isso que eu acho que qualquer um consegue, né? Se você tiver mais resiliência e mais disciplina do que seu concorrente. Absurdo. Essa é uma baita... E você deve ver a mesma coisa aqui, vocês, né? 100%. É isso. Assim, se a comum aqui, a constante é isso. Trabalho duro, não tem segredo, não tem muito atalho, né, Léo? E é resiliência, porque todos aqui, e a gente sempre busca também fomentar o empreendedorismo, assim como vocês, Léo, e conta que, cara, a jornada é feita de erros pra caramba, assim, não é o glamour que as pessoas contam às vezes na internet, os gurus de que o mundo dos negócios é perfeito, só tem glórias e sucessos, não. A gente faz questão de falar que é difícil mesmo, né, Léo? E que isso é inerente à jornada do empreendedor. E é muito importante a audiência saber que não tem fórmula, né? Você pode se inspirar nas histórias. Acho que tem algumas boas práticas, mas que não garante o sucesso, né? Então toma cuidado de não querer atalho, né? Mas tudo, qualquer coisa na vida, se você vai fazer uma dieta, treinar na academia, construir um negócio, tudo é disciplina e tempo. É juros composto em qualquer coisa. Legal. Boa. E cada vez mais também eu vejo como você, Léo, que tem as horas de voo, assim, o quanto isso aí é importante, é essencial no empreendedorismo, a experiência, né? E continuar curioso. E continuar curioso e aberto, porque ainda mais no mundo que a gente vive, com tudo se transformando tão rápido, se você não está aberto a aprender e está
vendo a transformação do comportamento, você não consegue acompanhar, e aí é quando as pessoas ficam para trás. Né? Exato. Verdade. Cara, eu ficaria aqui por horas mesmo, assim, batendo esse papo com você. Eu tô aprendendo muito. Mas eu já falei do trailer no começo, do trailer do podcast, que a Gabriela queria, então a gente a gente já resolveu. Não, quem a gente já resolveu. Não tá nada resolvido, ainda tem muita coisa a gente conversar, Léo, aprender com você, cara. Foi muitos insights valiosos. Eu aprendi demais, eu de verdade. Tenho certeza que quem tá nos assistindo também, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu demais, Léo. Turma, para vocês que assistiram até aqui, meu muito obrigado também. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto.